Então, nós vamos falar da espiritualidade da quarta semana do mês de abril. Né? E a espiritualidade é sempre um momento de reflexão, um momento para a gente refletir nas coisas boas que estão nos acontecendo e que vão nos acontecer. Né? Os exemplos de vida nos ajudam muito a entender que mundo que nós estamos vivendo e que mundo que nós podemos mudar. Né? Então, às vezes, a gente passa despercebido as coisas que a gente está fazendo. Ah, o tempo moderno é muito rápido e as pessoas precisam trabalhar muito. Não tem tempo nem de ficar com os filhos, às vezes. Então, desde que nasce, já põe na creche, põe no berçário da prefeitura. E aí vai ter uma mãe adotiva, um pai adotivo. Pai não tem um pai adotivo, né, lá dentro. Essa criança vai crescer dentro dos moldes de onde ela foi criada. E qual onde ela foi criada? Né? Ela foi criada ali nas creches, pelas tias. Né? Elas chamam de tia, né? Um desses pais aí, muito bacana, muito trabalhador, a mãe também, trabalhadores. Ele nunca foi na escola, nunca foi na creche, na escolinha do filho, né? Não é a creche. Uma crechezinha, uma escola já, né? Até 6 anos de idade é uma escola. E até 6 anos de idade é onde se forma, começa a formar a personalidade, começa ali o degrauzinho formando a personalidade de uma criança. E ele chegou lá, tinha um papel desse na parede lá, né? Mas bem escrito, né? E nesse papel lá estava assim, orientado, né, para as crianças. Chegar na escola no horário normal, ser comportado, prestar atenção na explicação do professor, obedecer aos professores, não jogar lixo no chão, ter postura correta ao se sentar, não conversar sem necessidade, fazer a tarefa de casa e as atividades de casa, né? Caprichar nas atividades de casa, fazer a tarefa da casa e respeitar os colegas. Aí ele começou a pensar, né? Na casa dele não tinha isso. Na casa dele não tinha, eles não tinham tempo para colocar essas regras. Essas regras acabam gerando ética. Essas regras acabam gerando respeito às regras, respeito às leis. E é isso que nós devemos pensar. É isso que nós devemos pensar, né? O que nós estamos repassando aos nossos filhos. É uma forma, uma espiritualidade com um meio de pensar. Nós temos que pensar. O objetivo dessa espiritualidade é isso, pensar. Né? Nossos filhos aprendem a não jogar papel na rua dentro da escola. E na casa ele continua respeitando isso. Vamos lutar para que essa espiritualidade consiga atingir o máximo de pessoas. Pais e filhos não são iguais. No quarta semana do mês de abril, nós tratamos do princípio ético. O amor exigente cuida do princípio ético, né, na quarta semana, exatamente porque sem ética não há organização que funcione. O amor exigente prega que nós devemos respeitar a ética sempre. E esse ano de abril de 2020, nós estamos passando por uma crise muito grande no Brasil, né? Talvez no mundo, mas no Brasil muito mais. Uma crise ética muito grande. Nós preparamos nossos filhos para ser éticos, né? Ser responsáveis. Até mesmo nas drogas, eles são responsáveis. Agora, o que a gente vê é desanimador. Mas não podemos desanimar com o futuro.
Eu lembro, em 1954, morreu Getúlio Vargas. Suicidou-se ou suicidaram? Até hoje vai ficar eternamente a dúvida para sempre, né? Porque na política a gente nunca sabe exatamente como é, como deixa de ser. O Amor Gente é político. Nós não temos posição, não temos partido político. Política nós fazemos. Se não fizer política, eu não estou aqui. Eu estou aqui fazendo o quê? Estou fazendo política. É o tipo de política de comunidade, de ajudar a comunidade, de ajudar as pessoas. Esse é o tipo de política. Não é? Nós não temos política partidária, nem de centro, nem de direita, nem de esquerda, nem de goleiro, nem de... Não temos tendências políticas, mas políticas todos nós somos. Todos. Não tem jeito de viver em sociedade sem ser politicamente. Não é? Porém, a ética cabe em todo canto. E o que a gente vê hoje no Brasil é uma falência total da ética. Uma falência total da ética. Um desrespeito às regras, desrespeito às leis. O Amor de Gente prega isso, vamos respeitar as regras, vamos respeitar as leis. O próprio Amor de Gente tem suas regras, tem suas leis, e tem que ser respeitada. O Amor de Gente tem que ser respeitado, porque se você não respeita na sociedade, como é que você vai respeitar seus filhos? Então, é muito complicado, porque a ética é que faz uma nação ser uma grande nação. Muita gente compara, porque no Japão tem ética, tem cultura milenar, sabe? Não deixaram chegar no ponto que chegou no Brasil, onde roubar o dinheiro público é cultura, é normal, e não acontece nada, não é? Onde o ministro da Justiça vai para a televisão desandar, falar mal do presidente. E o presidente depois tem que retrucar contando as picuinhas, sabe? Então a ética está num plano secundário. Nós temos que discutir ética. Eu lembro de 54, aquelas rádios, ondas médias, ondas curtas, pegava tudo com estalo, aquele negócio todo, né? Ruim, babu. Não era que nem hoje, que a comunicação é imediata, você fala daqui com o Japão em segundos, né? Naquela época, imagina, vai chegar uma notícia em Jacareí, era um rolo danado. Então chegava por essa ondas médias, ondas curtas, uns radião quadradão, sabe? Uns negócios estranhos, cheios de válvula desse tamanho. Né? E aí chegou a notícia da morte do Getúlio. E aí o povo morrendo, chorando na cidade, porque ele era o pai dos pobres, né? Ele era a pessoa que se considerava o pai dos pobres. Ele criou algumas leis trabalhistas que não tinha, 8 horas de trabalho que não tinha, né? Não existia. O trabalhador trabalhava até cansar, né? E o patrão queria que ele trabalhasse bastante. E não tinha carteira de trabalho. Então o Getúlio criou tudo isso. Ele ficou para a história, ele está na história. Quer queira, quer não, ele é um homem da história. Né? Então, foi aquela comoção na cidade. Eu morava em Jacareí, ali pertinho do centro, 400 metros do centro, 500 metros do centro. Né? E aquela choradeira, o povo na rua chorando. Getúlio morreu, o que será de nós, o que será do povo? Não é? Foi a grande crise que aconteceu e ficou marcado na minha vida, né? Ficou marcado para sempre na minha vida. Né? Mas as discussões em casa eram que ele era nosso protetor, que ele era protetor dos pobres. Havia respeito com o presidente da República. Né? O presidente da República era o nosso líder e tinha que ser respeitado. Então havia aquela comoção, aquela choradeira toda. Né? Getúlio morreu, suicidou e tal. Você vê hoje, agora por que
me afetou na época porque eu via o respeito pelo presidente da República, eu via a ética na cara das pessoas. E hoje? Hoje não tem respeito nenhum. Hoje não tem respeito nenhum pela nossa liderança, a quem a gente colocou lá. E todo animal tem uma liderança. Todo animal, o búfalo tem, o elefante tem, todos os animais que andam em grupo têm um líder. E nós temos o nosso. E, no entanto, não há respeito. Porque falta ética. E por que falta ética? Porque uma pessoa que tem uma aposentadoria de 30 mil reais e que aposentou com 40 anos, ela não tem ética. E por que ela vai ter ética ganhando 30 mil reais por mês? Ela não tem interesse. Se falou abertamente, a mãe do presidente da Câmara, aposentada com 42 anos, com 30 mil reais por mês, enquanto o INSS, a maioria, não chega a 2 mil reais. 14 milhões de aposentados que não chega a 2 mil reais por mês. Né? E o INSS, ele não cobre só o trabalhador, ele cobre também as ações sociais, o LOAS, Bolsa Família, muita coisa cai no INSS, cai no Ministério do INSS. E os aposentados aí, que não gostam que eu fale, claro, não vão gostar que eu fale, né? Os aposentados do serviço público aposentam com salário integral, na grande maioria. Tem gente aí ganhando 2 salários, 3 salários. Tem filhas de funcionário público aí da União, porque não casaram, se juntaram, mas não casaram, tem a pensão do pai. Isso é legal? Eles fizeram a lei lá, é legal? É, mas não é moral, não é ético, é imoral. Para mim, a morte de Getúlio. 31 de março de 64, marcou para mim, mas não marcou tanto, porque eu já tinha 19 anos, já estava com a minha personalidade praticamente formada. Mas foi um uba-uba também, foi uma loucura também, porque aqueles que estavam levando vantagem, né? Aqueles que eram beneficiários do sistema, não gostaram da ruptura, claro. Eles querem continuar se dando bem, claro, tá bom, ética. Esses artistas que moram na Dinamarca, que moram na Europa, com o dinheiro da Lei Rouanet, é ético? Isso são ética? E tem gente que bate palma para eles? Então, amor, a gente prega a ética. E eu vou continuar pregando a ética. Vou continuar pregando a ética, porque nós precisamos ser éticos. Senão a sociedade se acaba. Porque não existe comida para todos. Né? O prato de comida do governo é limitado. E vai comer alguns, e o resto vai morrer de fome. Então é preciso que a gente olhe esse momento como um momento ético. Não como um momento político partidário, não como presidente de um outro grupo, de direita ou de esquerda, não interessa. Eu já tenho a minha ideia do que vai acontecer daqui para frente e não vai ser bom. E não vai ser bom, politicamente. Porque é uma briga agora do ético contra o não ético. Do ético, que quer um país para todos, e daqueles que querem um país para eles. A gente tem que rezar para que as próximas gerações aprendam com esses erros. Mas é difícil, como está na revistinha aqui, né? Como está na revista da Federação,